Ó, o que acontece? O Instagram, o algoritmo dele, faz com que a sua postagem, quando você posta, a bolinha lá dos stories, ela apareça na frente, lá nos primeiros, para quem... Olá, experts desse Brasil, seja muito bem-vindo ao Recast, o podcast que te ensina a gravar vídeos para o seu lançamento com naturalidade e técnica. E hoje a gente vai falar aqui, tentar responder a pergunta. Qual a pergunta, Diogo? Fala aí. Como melhorar o engajamento nos seus stories? É exatamente isso que a gente vai falar sobre hoje. E Sobre hoje não, sobre hoje. É. Isso. Sobre, vírgula, hoje. Hoje. Foi exatamente isso que eu quis dizer. E hoje vamos falar sobre esse tema maravilhoso, pertinente no mundo dos lançamentos, que tem muitas dúvidas, principalmente para quem está iniciando nesse mundo, quem está num caminho mais intermediário ali, e que traz muito resultado se bem feito. Porque eu acho que assim, o Stories é uma das principais ferramentas do Instagram, que está aí desde muito tempo, né? Não sei nem se começou no Instagram, agora eu tô nessa dúvida, acho que veio do Snap, né? Exatamente. O Instagram antigamente era um aplicativo de fotos, que as pessoas apenas curtiam, comentavam, só isso, basicamente isso. Aí com a criação do Snap, que teve até aqueles efeitos que começou, a primeira vez que a gente teve contato com aqueles efeitos que modificavam a nossa face, até lembro do Sim. arco-íris que saía assim da boca, Eu que era lembro o que mais sensacional. eu botava barba, eu gostava. Projeção de futuro, talvez um futuro inexistente, mas Que é minha falhada. é uma falha só, Eu até só isso. deixei hoje pro recast hoje, você percebeu? Mas era exatamente isso. Teve um sucesso na época. Foi até, eu não lembro direito o ano, foi por volta de 2014, 2015. E aí o Instagram, percebendo que as pessoas estavam usando muito por essa funcionalidade, por ter também aquele tempo, né, de durar só 24 horas e a pessoa sumir, não ter mais aquilo, ele tentou comprar o Snap. E o Snap, né, não quis, falou, não, tudo bem, não quero. Vacilou, E aí o né? Instagram, beleza? Tá bom, vou criar um igual. Aí criou uma funcionalidade dentro E do Instagram acabou com o Snap. e acabou. Aqui, pelo menos no Brasil, porque nos Estados Unidos eles usam bastante o Eles Snap. usam, eles usam. Aqui no Brasil acabou. É assim como tá correndo também com o Reels, né? Que ele copiou o TikTok, basicamente. Mas assim, eu ainda vejo muita gente ser pau a pau, né? 50% ali Reels, TikTok, ainda não O diminuiu o TikTok TikTok, ainda não. tá combatendo, né? É uma empresa muito, muito grande. Mas aí, E... Ah, pode falar. não, é porque vindo dali do Snap, que a gente não tinha nenhum, pelo menos pra grande maioria, cunho de negócio, de É, nada. A gente tem uma visão do story que é bem diferente para a visão que a gente quer passar aqui, né? Que é a visão que o expert tem que ter do story. exatamente. Porque, tipo assim, existem diversas funcionalidades no Instagram e diversos usos dessa funcionalidade. Depende do que você quer, do seu trabalho, enfim, ou apenas um perfil pessoal. Então, assim, o que acontece é que muitas vezes as pessoas modelam o que uma pessoa faz, mas essa pessoa que ela se modela não é um expert, não quer se lançar, então não pode fazer isso. Tem que se modelar sempre a uma pessoa que está no mesmo caminho que você, que tem o mesmo objetivo. E tem gente que faz essas dancinhas nos stories e tal, ou até mesmo mostra um outro tipo de postagem, enfim. Mas é um negócio dela, da pessoa. Então, não tem nada de errado. O errado é você fazer isso tentando que isso vai dar certo pra você. Porque não é o seu negócio. Pelo menos É, você que tá me assistindo aí. eu acho que a função ali do expert e tudo mais, que é até um pouco o que você traz aí nos vídeos, é justamente fazer ele ter essa consciência de usar as ferramentas para maximizar tudo o que for possível ali dentro do lançamento, né? Então, não é usar o Story como um blogueiro, não é usar o Reels como um blogueiro, igual você falou muito no último vídeo, e sim usar isso para um lançamento, né? Como fazer isso ajudar na sua venda final, como fazer isso para ajudar na sua captação de audiência, de lead. Essa é a grande função. E assim, então fala, para o que um Story tem que ser usado em um lançamento, exatamente? Cara, primeiramente eu acho que é interessante a gente entrar num âmbito que é o âmbito das vendas. O que é uma venda? É você oferecer um serviço, produto ou qualquer outro tipo de coisa que vai resolver um problema de outra pessoa, seja de necessidade, ela somente querer, ou de resolver um problema que ela está passando. E isso, ela vai te dar em troca o quê? O monetário que a gente tem, né? Que é a moeda, o real, enfim, o que for.
E aí, o que acontece nessa troca? Muitas vezes a gente tem vergonha de vender. Então, assim, a gente sempre teve vamos dizer assim, esse pensamento de antes lá da nossa família, enfim, que já foram criados assim, que vender pode ser errado. Pode até ver uma frase assim, né? Meu filho tá desempregado e tal, aí fala com a pessoa, você não tem nenhum emprego aí pra ele? Não, pode ser até vendedor, como se fosse menosprezando, como se fosse um serviço bem ruim. E não é, todo mundo, na minha opinião, é um vendedor. Quando você tá numa entrevista de emprego, você tá vendendo a sua imagem. Quando você vai conhecer alguém, você tá se vendendo a sua melhor fase ali, melhor que for ali, pra a pessoa gostar de você. Quando você tá num lançamento, você é um expert que está se vendendo o seu produto. Então, todo momento você está se vendendo. Então, assim, vender não é errado, é preciso saber vender para não ser aquele vendedor chato que não consegue nada, apenas a impaciência do cliente. É aquela coisa que a gente ouve muito, né? Muita gente quer vender e pouca gente quer comprar. Exatamente. A mesma pessoa que quer vender o produto dela olha torto para quem está vendendo. Aí sempre aquela reflexão, né? Pô, como é que você quer vender se você não acha legal quem está vendendo? É, porque essa crença é enraizada nas pessoas eu tenho medo de vender. Tanto que quando elas vão falar do produto delas, falam bem, Com custa vergonha de estar tanto. vendendo, né? Como se fosse algo errado. Não, tem que ter orgulho, você está ajudando as pessoas. O que tem você pegar uma coisa em troca, que é o dinheiro? É apenas uma confiança que a pessoa está te dando que o seu produto serve para ela, vai ajudar ela. E por que eu entrei nesse âmbito? Porque quando a gente entra no Instagram, por exemplo, uma pergunta que eu faço para você. Você segue a Chevrolet, Volkswagen, Johnson Não. Johnson? Por quê? Empresa. Pessoas tendem a seguir pessoas, não empresas. E você, que está querendo se vender, é basicamente isso. Você tem que tornar vamos dizer assim, a sua imagem, tanto em feed, stories, mais humanizada. Tornar você mais como a pessoa que vai comprar de você, para ver essa conexão, para ela ver que você está no mesmo nível que ela, porém você tem um conhecimento a mais que ela precisa. Somente isso. E aí é que entra essa parte dos stories, porque é nele que a gente traz com uma melhor forma de mostrar essa humanização. E inclusive eu até participei de uma imersão do Thiago Tesman nesse ano de 2021, que o Ícaro de Carvalho estava lá. E ele até deu uma palestra pra gente falando sobre essa parte de humanizar os stories, sobre como trazer engajamento nos stories, porque eu não sei se você sabe, mas o Ícaro de Carvalho tem um grande potencial nisso, é reconhecido muito por isso, por ele engajar muito nos stories. E ele até falou uma técnica, né, chamada 2P mais 2T. Ele até explicou isso, que é basicamente assim, você utilizar não foi exatamente 4 stories, tá ligado? Mas foi utilizar 50% trazer Sim. um conteúdo mais pessoal, mais seu, do seu dia a dia, que todo mundo tem, a sua, vamos dizer assim, a pior face que ninguém quer mostrar. E o conteúdo mais técnico, 50% técnico, é você ensinando alguma coisa. Por quê? Porque é importante fazer esses stories desse tipo. Os stories eles servem nada mais do que para trazer essa conexão com as pessoas. Tá certo que tem um momento que a gente utiliza para venda, inclusive vou até falar depois sobre esses momentos. Mas no momento atual que eu tô falando é para trazer essa conexão com as pessoas, essa humanização. E aí, muitas pessoas ficam sem saber o que postar e tal, mas não sabem a importância de que isso traz para quem está assistindo, porque na rede social existem diversos tipos de pessoas. Pessoas que só assistem stories, só assistem feeds, só leem, só veem vídeos, vê os dois, mas você tem que fazer da mesma forma, porque quem vê os stories, realmente, elas querem se conectar com alguém, querem entender o dia a dia daquela pessoa, quer saber o que ela passa, ela fica curiosa. Eu, por exemplo, tenho alguns experts que eu sigo que quando eu não posto stories, eu fico procurando, o que eu quero ver. Isso vicia. É natural do ser humano. E não é aquele conteúdo que você bota no seu feed, né? Porque, por exemplo, o seu feed é como se fosse É, a sua marca inicial ali. Uma pessoa que chega no seu feed, o que você quer mostrar para ela? Aí beleza, ali tá no feed. Agora a pessoa que já tá ali no dia a dia com você, você tem que realmente trazer essa pessoa mais para perto, criar essa conexão. Eu vejo muito, não só experts, mas todo mundo que eu sigo assim e que eu acompanho os stories, pô, você se sente meio que parte ali a pessoa vira uma parte da sua rotina, sabe? Você cria uma relação de confiança, como se você conhecesse a pessoa. Isso tudo traz confiança. E quando eventualmente essa pessoa for oferecer um produto, pô, eu confio nele, sabe? Eu sigo ele, é, eu sei que ele tá aqui todo dia, essa pessoa. Então isso é muito fundamental.
e usar isso da maneira certa, porque também não pode errar na dosagem, né? Não pode virar só um blog, tem que ter a parte técnica também. Isso é fundamental, porque você vai estar ali convivendo com a pessoa que eventualmente está te dando informação que você Isso, precisa, informação dando valor. valiosa. Aí a gente não sabe quando é que vai ser uma informação valiosa, quando é que vai ser só uma história legal, que você também. E aí você meio que quer consumir tudo disso. Quer o Sim. 2P, o 2T, tudo que tiver. É exatamente isso, porque, igual, por exemplo, eu acompanho diversos experts que tem dias que não tem nenhum conteúdo em si, mas tem a parte engraçada da vida dele que ele consegue tornar engraçado, tem a parte de dia a dia dele, se ele faz exercício, ou até o prato que ele come, ou até uma reunião que ele vai, ou, sei lá, cuidando do cachorro, sei lá, de férias. Eu quero saber disso, eu quero saber como que ele lida com aquilo. Porque é uma coisa que eu conecto, pô. Eu imagino, isso acontece comigo, eu não sei se acontece com todo mundo, mas muitas vezes, quando eu gosto muito de assistir os stories, eu me imagino lá, porra, se eu fosse assim, se eu tivesse nessa vida, se eu tivesse nesse lugar. É até um momento de inspiração pra mim. Eu, pô, quero ser assim, pô, quero chegar nesse patamar. E eu gosto de ficar vendo isso, vicia, isso é muito motivação, né? Até tem uma frase que é, motivação é que nem banho, por isso se recomenda tomar todos os dias. Então, eu até tomo isso como verdade, que eu sempre procuro me motivar todos os dias de alguma forma que eu sei que vai dar certo pra mim, pra eu seguir em frente, continuar minha jornada, meu caminho. Eu acho que um ponto importante também a gente falar é que assim, acho que muita gente fica na dúvida do para que ele tem que usar os stories. Ah, beleza, eu sei o 2P, sei o 2T, mas aí eu fico arrumando sempre uma coisa pessoal, às vezes minha vida nem é tão bacana, eu fico, aí invento alguma coisa técnica aqui, mas como é que eu exponho isso no stories, que é curtinho, rápido, e aí fica aquela agonia de ter um monte de tracinho aqui, porque ninguém vai assistir aquele trem. Pra que a pessoa usa stories, sabe? Tipo, ela usa para trazer a pessoa para um vídeo, ela usa só para criar essa conexão, ela usa para anunciar alguma coisa, para anunciar o vídeo que lançou. Para que pode usar os stories? Cara, eu separo esse uso dos stories no mundo dos lançamentos em três partes. A parte que é maior, por que maior? Em questão de tempo em si, né? Que mais duração. É o conteúdo, é a parte de distribuição de conteúdo que eu chamo, né? Que é o momento em que você só está gerando valor para as pessoas que estão se assistindo, postando feed, postando stories, enfim. Tem a parte intermediária de tempo, que é a parte onde você convida as pessoas para algum evento, seja um CPL ou webinário, seu lançamento semente ou interno, ou qualquer outro tipo de lançamento. E tem a parte que é menor, que é o momento em que você está de carrinho aberto, que é o momento de venda. Muito técnico, e é ali que muitas pessoas muitas vezes falham também. Mas enfim, a parte da distribuição, que é a maior parte do tempo assim da jornada, ela deve ser utilizada mais justamente para gerar essa conexão com as pessoas, para mostrar, ei, sou humano como você, apenas tenho um conhecimento a mais, que inclusive eu posso te passar. E, além disso, mostrar como é a minha rotina, tu falar, ó, eu não sou um charlatão, tenho minha rotina, vivo disso, aplico isso na minha vida, tenho minha transformação, até mesmo mostrar, não é momento de venda, mas assim, é possível também mostrar depoimentos de pessoas que estão felizes com, se você já tem alunos, né? Se você postar um depoimento, as pessoas, pô, realmente, ele já tem aluno, já tem resultado, eu quero muito ter esse resultado. Já, a pessoa até, muitas vezes, já ouvi falar que a pessoa já até compra ali. Falta só passar o cartão. Ela já comprou. Pelo resultado que as pessoas vão mostrando em si. Mas assim, aplicando esses 2P mais 2T, por mais que a rotina da pessoa seja chata, nossa, eu não faço nada. A minha rotina é um exemplo disso. Tô aqui no quarto, a maioria do tempo, trabalhando. Mas assim, eu tento ao máximo tornar essa rotina um pouco mais divertida. Dois exemplos. O primeiro, que eu já até citei em algum podcast aqui que já passou, que é o exemplo da pizza, que eu fiz justamente para mostrar para as pessoas que um simples entregar de pizza pode ser uma aventura. Eu até simulei e até tá no meu destaque do meu Instagram. E outro exemplo é o próprio SAI, que eu até criei, que é o Serviço de Atendimento ao Expert, que é uma postagem no feed, se você ainda não viu, olha lá no meu feed para você ver, que é onde eu tiro dúvidas do expert. Inclusive, foi uma dúvida que foi tirada, que foi, minha rotina é chata, o que fazer? É justamente trazer essa emoção, conectar mais essa emoção, porque as pessoas gostam.
quando lida com emoção, elas se conectam muito mais, ficam presas muito mais. Um exemplo é o gatilho da história. Inclusive, uma das experts que eu estou lançando, ela começou a aplicar isso tecnicamente ali nos stories, essa parte do storytelling, que é contar a história para chegar em um ensinamento, uma moral, vamos dizer assim. E, inclusive, até ontem eu estava vendo, ela até contou que como ela conseguiu captar um cliente, que ela estava num dia péssimo, num dia ruim, estava chovendo, que estava atrasada para um compromisso, pedia Uber e já tinha cancelado uns 8 Uber, ela estava desesperada, até que chegou um Uber. E ela entrou no Uber, mal-humorada, assim, pelo que estava acontecendo. E o Uber, ela falando que o Uber estava super alegre, tudo feliz. Ela nem entendia, até falou que nem entendia porque que estava tão feliz e ela estava tão mal-humorada. E aí ela falando, ela abriu a agenda dela, ela falou, não, vou dar atenção pra esse cara. Aí fechou, aí começou a falar com ele, conversar, e descobriu que ele era um possível e futuro cliente dela. Depois de uma longa conversa, trocaram contatos para ele ligar para ela, ligar para ele. Aí ela ligou e até fechou o serviço com ele. Então, assim, é oportunidades que ela conseguiu trazer para esses stories, deu muitos stories de história, porque ela detalhou bem, aplicando exatamente esse gatilho da especificidade. Quanto mais você especifica uma história, mais torna ela mais verdadeira, mais conecta. E trouxe um ensinamento, uma moral para os clientes dela, para a audiência dela, na verdade, que você pode aproveitar um momento ruim, um momento comum da sua vida, que você pode resolver uma dor, que é uma dor é captar o cliente. Então, assim, é um exemplo de que um episódio da sua vida, um dia, um momento, você consegue tornar ele emocionante e trazer uma história. Então, assim, não é impossível, você precisa só trazer isso para a criatividade, pensar em como deve ser legal. Um exemplo é essa parede aqui, ó. Eu já utilizei essa parede aqui para mostrar como eu planejo meu calendário. Já mostrei até cenas de filmes que tem esses post-its que eu trago como motivação para mim. Um post-it colado numa parede, feia. Então, tipo assim, eu trouxe essa história. E eu te garanto, eu já até metrifiquei isso lá para você que tá me assistindo, que não acha que isso não engaja, que muitos pontinhos lá a pessoa não assiste. Todas as pessoas que viram esse trecho que eu tava contando do filme desses post-its, o mesmo número que entrou foi o mesmo número que viu o último stories. Não teve queda. Por quê? Gerou conexão. As pessoas queriam entender a história. Eu acho que a pessoa tem que ter duas coisas, talvez. Primeiro, talvez mais que isso, mas eu vou citar só duas. Que é, primeiro, um pouco de sensibilidade, de captar esses momentos, de saber entender que esse momento pode gerar um conteúdo, porque agora que você é expert, você tem que enxergar tudo como conteúdo, É. que possa agregar valor para a sua audiência, né? Não é tudo também, então não vamos exagerar. Mas, assim, aí tem um pouco dessa sensibilidade, igual essa aí que você citou. Talvez se ela só ficasse ali naquela coisa de, tô num dia ruim, aí mesmo que conversasse com o cara, talvez ela poderia não ter enxergado isso como um conteúdo legal que poderia trazer uma moral para a audiência. Então tem que ter um pouco dessa sensibilidade e tem que quebrar também um pouco essa coisa de que a minha rotina é chata. Porque eu não sei você, não vou dizer nem de um aspecto técnico aqui, sobre se isso é bom ou não. A própria rotina chata do expert, em que eu me espelho, a rotina lá que ele está só trabalhando, me interessa. Porque tem algo mais interessante de ver a pessoa que eu quero aprender aquele conteúdo, aplicando o conteúdo ali na vida dele, no dia a dia dele. Poxa, isso é muito interessante. Se eu quero aprender a fazer um roteiro e eu tenho um expert que está ali no Stories mostrando como é que faz o roteiro dele, como ele está fazendo, o que ele está fazendo, o que ele está pensando, poxa, eu quero saber disso. Se ele está gravando um vídeo, eu quero ver ele gravando vídeos, os bastidores ali. Isso é muito bom, porque eu posso aplicar é um conteúdo assim que não é teórico, massivo, né? Mas é algo prático que eu posso utilizar no mesmo dia que eu vi aquele stories, né? Exatamente. E aí vem essa parte, né, de você, justamente o que você falou, de estar atento, é ligar sua anteninha para saber captar as coisas para você contar. Um exemplo era um podcast que eu assisti até do Érico Rocha, que ele até falou. O podcast era como utilizar o gatilho mental da história, uma coisa assim. E aí os caras até perguntaram para ele: você conta muita história nos seus ensinamentos, né? E como você tem essa capacidade de sempre ter uma história para tudo? E ele fala que nem sempre foi assim. Ele relata que com o treino, muitas vezes fazendo a mesma coisa,
tentando explicar a mesma situação, ele começou a ligar a anteninha dele e captar certas coisas que poderia utilizar isso com analogias, como exemplos, para trazer uma moral. E aí ele até fala que quando você aprende a ligar essa anteninha, tudo em você capta. Nossa, isso aqui pode virar um conteúdo. Nossa, igual você falou, tudo pode virar um conteúdo. A maioria das coisas sim pode virar. Até uma folha caindo de uma árvore, você pode tirar a filosofia daquilo e trazer, gerar um conteúdo. É meio viajante, mas é verdade. E aí, assim, é você ligar essa antena da captação, de saber o que você pode falar hoje, que sempre está acontecendo alguma coisa. Inclusive, essa frase é desse filme que está aqui nesse post-it. Ele até tem uma cena desse filme, que inclusive foi até postei nos stories, foi que o discípulo do cara lá, discípulo entre aspas, né, que estava só aprendendo, que inclusive o mentor dele se chamava Sócrates, e ele chegou na casa do Sócrates e falou: como você consegue ter atenção para tudo? Porque ele jogava uma ferramenta, o Sócrates pegava, sem olhar. Tá. Pegava, porque estava consertando um carro. E aí o Sócrates falou: me encontra amanhã em tal ponte. Aí beleza. Aí foi no outro dia na escola, correu. Ele até estava atrasado para um treino que ele fazia, aquele esporte das argolas, esqueci o nome agora. E aí ele É foi argolas, eu correndo acho. falar, acho que é. Aí ele foi correndo na ponte falar com o Sócrates: Sócrates, me fala rápido aí que eu tô atrasado pra minha aula. Aí ele, beleza. Aí pegou o menino e jogou no rio. Pô! Aí, tipo assim, ele gritando, caindo no rio, aí ficou putaço com o cara, com o Sócrates, falando: tá doido? O que você quer me ensinar com isso? Ele: você pensou em alguma coisa quando você estava caindo? Você pensou no boleto? Você pensou no treino que você tem que fazer, na vez passada? Não, você Realmente. pensou só no momento que estava caindo, no presente. E ele traz ensinamento. Que ele falou: claro, você me derrubou e tal. Aí ele até vem com uma filosofia lá de que sempre tá acontecendo alguma coisa, ele só não tá reparando. Ele falou: não, isso nada tá acontecendo, não tem nada acontecendo. Ele até dá sei lá, um aperto assim no braço dele e ele começa a enxergar, tipo, num parque, cachorro pegando frisbee, aí pessoa lendo livro, um casal se beijando, enfim, várias coisas, detalhes assim que ele não tinha percebido, que ele começou a perceber. Então, é um ensinamento para você que tá me assistindo. Sempre tem uma coisa acontecendo. Você precisa se ligar no presente e observar isso. Então, para você trazer esse ensinamento para os stories, trazer essa captação e sempre estar ligando isso, porque quando você liga essa chavinha no cérebro, tudo que você vê, você vai transformar para o seu conteúdo, não importa qual nicho for. Então, é só treinar. Mas é muito verdade isso, cara, porque igual eu já te falei isso, que eu sempre quis ser aquela pessoa que tem uma história, sabe, pra contar. Eu acho isso muito intelectual. Quando você tá conversando Sim, ali, mesmo com os amigos, e você fala, tem um caso que não sei do que, não sei do... Aí você vai falando um monte de coisa. Aí eu acho isso incrível. Eu sempre quis ser essa pessoa e não era muito. Aí, quando a gente começou a ler, eu percebi que, tipo, esse conhecimento não vai vir do nada. Não adianta eu querer ser essa pessoa se eu não busco essa bagagem de lugar nenhum também. Então eu acho que isso é, agrega muito valor, cara. Por exemplo, quanto conteúdo de stories muito bacanas você já fez só porque você tá lendo? exatamente. Por Nossa, quando eu dia, tive que vários. aplicar. Nossa, sem contar que não só stories, raiz eu utilizei. Até mesmo aquela história da bicicleta, que é o livro do Hábitos Atômicos. Então, assim, é aquela parte do que eu até falei no meu Raiz 001. É uma das 4 áreas que você tem que alimentar, que é a área intelectual. Sim. Você alimentando essa área, você consegue tanto aprender, aplicar na sua vida e ter resultados, quanto poder ensinar outras pessoas de outra forma, de uma forma que elas consigam entender, uma linguagem mais fácil. Quando a gente aplica uma dinâmica com analogias, assim, as pessoas conseguem compreender melhor o que você está querendo passar, por mais técnico que seja. Então, leia, absorva conteúdo, veja filmes, documentários, não só leitura, tudo que possa te agregar valor é importante. É aquela coisa. Quando você tá numa rotina ali boa para você, com hábitos bons, seja lendo, seja faz qualquer coisa, você vai acabar melhorando todas as áreas da sua vida. Você vai estar com talvez a área da saúde ali, né, praticando exercício bem. Você vai estar com a leitura, né, conhecimento muito boa também. Você vai estar nas suas gravações vão melhorar, os seus stories vão melhorar, sua área, sua vida inteira vai melhorar. Quando você
pratica hábitos bons em alguma área específica, isso vai se espelhar nas outras. Isso vai trazer para as outras. Porque é tudo uma questão de consciência, né? A consciência que você tem, a consciência é uma só. Então, se você tem aquele mindset ali, aquele senso de responsabilidade, aquele hábito mesmo, para uma coisa, você vai ver que aquilo é tão bom, que te agrega tanto, que você vai usando isso para todas as outras coisas. Até Exatamente. inconscientemente. Uma coisa que eu até indico pra vocês é que, não tenho tempo pra ler. Tá, não tem tempo pra ler. Beleza, beleza, vamos aceitar esse fato. O que eu fazia antes quando eu não tinha tempo pra ler? Eu pegava e no caminho da minha academia, da minha casa até a minha academia, no qual eu ia andando, eu pegava e assinei um plano de aplicativo no celular que ele tinha resumos de livros, resumos bem feitos, de livros que eu gostava de ler, muita variedade de livro, em que eu dava play e ia ouvindo. E acabava que até malhava ouvindo. E isso é comprovado cientificamente que quando você tenta absorver um conteúdo enquanto você pratica um exercício, a absorção se torna um pouquinho melhor. Tem até uma porcentagem, mas eu não vou falar porque eu não lembro. Por quê? O exercício ele oxigena o seu corpo e o seu cérebro continuamente. E se o cérebro é oxigenado, ele tende a absorver melhor as coisas. Quando você está ali concentrado no que você está aprendendo, até numa esteira que é um pouco tedioso, que você sempre fica vendo uma TV na sua frente, ou até mesmo não tem TV, fica só caminhando, aquilo se torna um pouco tedioso, chato. Para tornar aquilo mais prazeroso, ou até otimizar o seu tempo, já que só tem que andar ou correr, ouça um livro, se você pode assinar alguma coisa dessas, que você vai aprender enquanto isso. E o melhor de tudo, chega em casa, faça um resumo para reforçar. Acabou, você otimizou seu tempo fazendo duas coisas e tome proveito disso. Isso aí eu não sabia. Bem bacana. Diz que a água também é muito bom. Mas É. vamos voltar para os stories, que a gente tá saindo muito. É, aquela coisa do vão enjoar de mim, muitos stories, é chato, né? Ninguém aguenta ficar vendo aquele tantão de stories. Ah, imagino que é o contrário, né? É o exato contrário. Tem que É. postar muitos stories. Bom, isso também é relativo porque não é só postar por postar. É preciso ter algum conteúdo, igual a gente falou, algum ensinamento, alguma coisa do dia a dia, assim, que traga uma conexão. E além disso, saber utilizar a ferramenta. Porque se você não sabe utilizar a ferramenta, você não consegue utilizar todo o alcance dela, a sua versatilidade. Por quê? Dentro dos stories tem diversas ferramentas que você pode utilizar. Músicas, tem GIFs, tem enquetes, testes lá com aquelas opções para você escolher, tem aquela reação que a pessoa pode arrastar, quanto que ela está disposta, depende do que você colocar lá. Tem também a própria reação dos stories, quando você clica para responder, tem os 6 opções lá para você reagir, com foguinho, com alguma coisa. Tudo isso, não sei se você que está assistindo sabe, mas eles trazem e aumentam o engajamento dos seus stories, que inclusive é o tema daqui de hoje. Quando você utiliza eles de uma forma estratégica, o seu stories ele é melhor entregue. Por quê? E além disso, eu até esqueci de falar uma das mais importantes para o mundo dos lançamentos, a caixinha de perguntas. Nossa, essa é absurdamente importante. Por que elas são importantes para você utilizar? No algoritmo, segundo as línguas mais importantes aí que entendem dessa parte do algoritmo, fala que quanto mais é reagido um stories, seja com uma reação própria dele, uma votação nas enquetes, ou até resposta na caixinha, ou votação nos testes, mais ele tende a ser entregue para sua audiência orgânica, que já te segue. Porque ele vai considerar, pô, tem muita gente reagindo, tem muita gente comentando, tem muita gente mandando direct nos stories é a mais ápice de todos. Se uns stories tem muito direct, quer dizer que ele tem muita relevância para sua audiência. Então, ele vai entregar mais. Pô, isso aqui é bom, tem muita gente respondendo, vou entregar para mais pessoas. Isso aqui deve ser útil para elas também. E aí, quanto mais você inspirar e fazer as pessoas comentarem no seu direct, comentarem nas suas caixinhas, votarem nas suas enquetes, mais ele tende a ser entregue. Não entrega tipo, nossa, tá entregando para 100, começa a entregar para 100 mil. Não é um Reels da vida. Mas assim, é relativamente um pouquinho melhor do que o seu dia a dia normal. E aí, nada mais certo do que você utilizar isso tanto no seu conteúdo pessoal, se você faz alguma coisa, vocês também fazem isso? Vota aqui. Um exemplo.
Ou no seu conteúdo técnico também, quando você coloca uma caixinha de perguntas, você faz toda uma introdução sobre um tema e fala, me diz aqui nessa caixinha sua opinião a respeito. Ou me diz aqui no direct sua opinião a respeito. Geralmente, quem está começando, até agora, até onde eu conheço esse mundo, não tem muitas pessoas que respondem direct, pela falta de autoridade em si, que a pessoa do expert não tem ainda na mente da sua audiência. Mas com o passar do tempo isso se torna mais comum. Então, enquanto você não tem essa capacidade de fazer as pessoas, convencer as pessoas a responderem seus stories no direct, apenas faça ela voltar, que é uma reação mais fácil, é só um clique, também melhora o engajamento, e isso faz com que seu story seja melhor entregue, sendo melhor entregue, mais informação para sua audiência, mais informação, mais aprendizado, mais autoridade, você vai crescendo aos poucos. Eu acho que é um pouco de experiência que a pessoa vai adquirindo, porque, por exemplo, teve uma época que eu tava postando stories e tudo mais, tava querendo fazer isso. Que depois eu parei, a gente pode até falar um pouco disso quando a gente for entrar um pouco nas aquelas 3 palavrinhas mágicas, que eu acho que uma que é a fundamental ali, que fez eu parar. Mas ali eu lembro que, assim, era a minha primeira experiência, assim, tentando postar os stories meio que, não vou dizer profissionalmente, mas voltada para o trabalho. Seu trabalho. E para mim foi muito isso, porque eu tinha consciência dessas ferramentas, mas quando você vai aplicar de fato, você parece que, sei lá, esquece. Porque eu lembro que foi até sobre arrumar cama. Eu lembro que na época eu tava acordando super cedo, ia arrumava a cama, porque para mim arrumar a cama era uma resposta que eu dava para mim mesmo, de que eu ia ser aplicado, de que eu não ia falhar nas coisas e tudo mais. E deu muito certo por um tempo. Mas aí eu compartilhei isso no Stories. E aí, no story em que eu falei sobre isso, poxa, eu não tive a sacada de perguntar, e aí, quem aí também faz isso? Ou tipo, botar uma pergunta, você também arruma cama? Que seria muito, muito legal, que a pessoa que está assistindo ali já via, já votava ou não. E aí eu postei sem, aí depois eu falei, puxa vida, eu tinha que ter botado a perguntinha. Aí depois eu fui e adicionei a perguntinha. Mas botar a perguntinha ali no time certo, pô, é ainda melhor. Então eu acho que é um pouco de experiência que você vai pegando, que você vai vendo. Quando você começa a reparar que você devia ter colocado, é porque você tá no caminho certo. Que você já tá com a consciência. Porque, ó, aí, na próxima você provavelmente vai colocar na hora certa. E aí, com o tempo, até realmente pegar a experiência de usar essa ferramenta de fato. Inclusive, falando dessa experiência, quando você estava falando, eu perguntei uma coisa. Eu queria te perguntar uma coisa que é: o que faz o meu story aparecer ali no início, logo quando a pessoa abre o feed e show. tem o que faz minha bolinha aparecer lá entre as primeiras? Que as primeiras é que a pessoa clica, né? Ninguém fica... Antes de responder isso, só queria comentar o que você falou da cama, porque só um ensinamento para vocês que estão ouvindo e assistindo aí agora. É uma coisa, tá vendo? Uma coisa natural. Todo mundo tem uma cama, pelo menos eu espero, e todo mundo tem que arrumar essa cama. Pelo menos é o certo a se fazer. Porque dizem nos livros aí também, aqui, a primeira atitude que você faz de arrumar a sua cama faz com que você tenha a primeira tarefa do dia concluída. Isso tende a trazer, na psicologia, tende a trazer o seu cérebro de que com essa tarefa concluída você tende a realizar mais tarefas para serem mais concluídas durante o seu dia. Então, assim, é uma atitude muito boa de se fazer e traz resultados para você mesmo. Então, assim, a maioria das pessoas tendem a interagir com esse tipo de conteúdo. É um conteúdo pessoal, mas que traz interação. Pode até trazer comentários, nossa, eu sou igual você, tipo, conexão. Então, é um exemplo importantíssimo disso. Agora, assim, quanto aos stories, só voltando aqui... Antes de você entrar também, é muito legal porque esse tipo de utilidade, ele traz também um feedback, porque o stories às vezes pode ser muito solitário, principalmente quando está no começo. É difícil a pessoa responder, às vezes é só 1, 2, 3 ali que vai e te responde. Agora, quando você tem esse tipo de caixinha de pergunta, a enquete, você vê que a pessoa que está assistindo ali, talvez ela tá realmente prestando atenção. Não é só aquele número lá que viu, porque você não sabe se a pessoa só passou. Quando ela vai lá, deixa o voto, deixa a resposta dela, você vê que o pessoal está interagindo de fato. É muito bacana.
Exatamente. E quanto até você tinha falado, o número de stories lá, aquele pontinho, as pessoas assistem? Sim, assistem. Não todas. Não é o que você quer. Você quer as pessoas certas assistindo. Por mais que não é o número total de seguidores, você não sabe para quantas pessoas foram entregues aqueles stories, porque não é para todo mundo que vai ser entregue. Inclusive, eu vou falar dessa bolinha agora. Mas assim, para quem foi entregue e a pessoa assistiu até o final, algumas podem ter passado rápido, sem paciência, ou porque não estava com tempo, só para preencher lá, que ela tem agonia de deixar lá. Ou pode ter realmente assistido, porque dependendo do número de stories que você faz, se for bem conectado, bem pensado, estrategicamente, bem dosado, pessoal com técnico natural, sem nada forçado, a pessoa assiste até o final. Um exemplo clássico foi aquele trecho de filme que eu coloquei lá, que o número de pessoas que começaram a assistir, o número de pessoas que terminaram de assistir. E foram uma sequência, acho que foi de 16 stories, se eu não me engano. Ou 12, Foram não uns sei. 4 minutos de vídeo. Foi 4 minutos de stories, a pessoa assistiu. Eu tenho lá comprovado e que foi do início ao fim o mesmo número, porque aquilo gerou curiosidade, ela quer saber como aquele texto termina. Então, não é que o número de pontinhos vai deixar a pessoa entediada e não vai querer ver. É o que você coloca nos stories. Então é importante pensar nisso. E além do que, galera, vocês têm que ter a consciência de que assim, quem não quer seu conteúdo, não vai ver mesmo. Não É, é, você tá fazendo conteúdo para todo mundo, não é para todo mundo achar o máximo ali, ver aquele monte de pontinho e falar, nossa, eu quero. E se a pessoa não quiser, talvez ela só não seja sua audiência de fato. A sua audiência que sabe que você que vai trazer conteúdo que agrega, que tem ali que cria ali a conexão, que é interessante para ela, pode ter quanto for, ela vai querer ver. sim. Com os experts que eu sigo, não importa quantos stories eles vão postar, eu vou assistir todos, vou ler todos, ouvir todos. Eu posso estar num lugar movimentado que eu aumento o volume só para ouvir de tanto que eu quero ver. Então, assim, é exatamente você saber o que postar para conectar com essa audiência. E não é que a pessoa que deixou de ver seus stories não é um possível cliente, não é essa audiência certa. Ela talvez se encaixe naquele grupo de pessoas em que não assiste os stories, mas acompanha seu Sim, feed, não comenta nada, pode até ser chamado de seguidor silencioso, que eu já vi muitas vezes. As pessoas seguirem as pessoas, não comentar, não curtir nada, só visualizar, nem stories ver, e ela compra no final. É raro? É, mas existe. Então, assim, é por isso que vem a importância novamente de você sempre produzir conteúdo para todas as ferramentas dentro das plataformas, Reels, vídeo, foto, Stories, o que for, para você atingir todas as pessoas possíveis. E a, agora? a, Ah, a, tá. eu tô cortando toda hora a pergunta que eu mesmo fico, mas enfim. Mas é só pra não esquecer. A variedade de conteúdo do story ali, tipo, você não sabe se vai vir um conteúdo técnico, vai vir um conteúdo pessoal, a forma como você aborda esse técnico e pessoal, É. ele tem alguma relação com a questão da novidade, a pessoa não sabe o que esperar ali? Isso é bom? Isso é ótimo. Inclusive, eu até fiz um Reels falando sobre isso. Que é para você. Eu ainda. Nesse momento que eu estou fazendo esse podcast, eu ainda não postei. Mas vou até pensar se eu posto ele hoje. Que eu começo até falando, para de postar conteúdo. Que é uma headline até chamativa, assim, contra-intuitiva. Por quê? Muita gente se preocupa em ficar postando e não e não, tipo, variar esse conteúdo. Apenas fica postando a mesma coisa, só Nutella, ou só carrossel, só imagem. Já vi muito feed que é só de cima a baixo carrossel, cima a baixo só imagem, acabou. Tipo assim, amanhã eu sei que vai ter imagem, amanhã eu sei que vai ter vídeo, amanhã eu sei que vai ter vídeo de novo, depois de amanhã, mesmo ver horário, vai ter vídeo de novo. Isso cai o efeito surpresa na sua audiência, cai a sua imprevisibilidade, aumenta a sua previsibilidade, e isso faz com que a audiência enjoe. Por quê? Como o Instagram é uma ferramenta dinâmica, rápida e fluida, você precisa surpreendê-la sempre, de uma forma inovadora, sempre criando alguma coisa diferente. Tanto nos stories em si, quanto no próprio feed. Por isso que é importante você sempre pensar em alguma coisa diferente nos seus stories. Não começa sempre com o pessoal. Não começa sempre com o técnico. Não fale seu dia todo só o pessoal. Não fale seu dia todo só o técnico. Misture. Mude até. Se você só tem um quarto para gravar, só tem isso na sua vida, mude o ângulo da câmera. Eu já fiz isso. Eu já gravei de frente ao meu guarda-roupa, depois eu gravei de frente aos livros, depois vim para cá. Então, tá no mesmo ambiente, mas eu fui mudando para tornar esse efeito de previsibilidade um pouco menor e tornar o efeito de novidade maior, que é pelo menos uma coisa diferente, um ambiente diferente. Imprevisibilidade. Vai ter o Reels da banana também. É, Legal. exatamente. O Reels da Banana é maravilhoso.
É muito Inclusive, legal. você que ainda não viu meu vídeo Raiz 006, inclusive, que é sobre Reels, recomendo muito que você veja, que é exatamente sobre esses Reels que eu falo, como fazer, tudo detalhadinho. E tem esses exemplos lá também. Mas é legal a galera ver você comentando sobre o Reels que eu vou postar. Já falou dois Reels já gravados, tudo certinho, que você ainda vai postar. É bom a galera ver que, tipo, as coisas não precisam ser feitas em cima da hora. Quando você se planeja, É, você escolhe o momento certo para colocar, né? Isso tudo é muito importante. Mas vamos pro bendito, a bolinha que aparece na a página bolinha inicial. que aparece na inicial. Bora, Isso beleza. aí é gatilho, por curiosidade. Ó, o que acontece? O Instagram, o algoritmo dele, faz com que a sua postagem, quando você posta, a bolinha lá dos stories, ela apareça na frente, lá nos primeiros, para quem te acompanha, quem curte seu conteúdo, comenta e tal. Quem só visualiza lá no feed, vai passando e nem assiste seus stories, aquela bolinha chega para ela? Chega. Só que lá no final, e quem tem, sei lá, quantos seguidores, não vai ver até o final. Tem teorias aí comprovadas, média, né, do próprio Instagram, que as pessoas assistem pelo menos as 10, 15 primeiras bolinhas, no máximo. Ninguém vai passar disso. Se passar, é aquela famosa. Como é que é o nome? Exceção. Exceção. E aí é o seguinte: o que acontece? Para você fazer com que sua audiência que te acompanha, aquela que visualiza seus stories, receba seus stories sempre primeiro, você precisa ter uma frequência. A gente vai falar aqui somente da frequência. Deixa a outra palavrinha para depois. A frequência. O que seria essa frequência? É você postar de tantas em tantas horas para que sempre se mantenha no topo. Sempre se mantenha no topo. No caso, em primeiro ali, nas primeiras bolinhas. Por quê? Se você posta de manhã, vamos dizer que eu postei um stories 9 da manhã, um conjunto de 7 stories, e vou postar só 18 horas da noite, aquele período entre 9 da manhã e 18 horas da noite, eu garanto que até 9 às 11, 9 às 10 e meia ali no máximo, as pessoas viram. Depois disso é bem difícil elas verem, porque já entrou muita gente na frente que está postando stories, porque todo mundo deveria utilizar, mas a maioria utiliza os stories. Então, já entrou muita gente na sua frente. É uma fila, é uma E corrida. assim, tem que considerar que não tá entrando só expert, não. Tá entrando família, tá entrando os blogueiros, tá entrando todo mundo. Parente, tudo. Então, assim, sempre vai ter alguém mais interessante. Você precisa se tornar interessante. Tanto no conteúdo quanto na sua estratégia, que a estratégia agora é a frequência. Então, é recomendado que você poste mais ou menos ali em torno de 3 em 3 horas. É igual remédio agora, né? É receita. De 3 em 3 horas. E Toma poste story. sempre. Exatamente, poste no horário comercial. Vamos dizer assim, comercial do Instagram. Que é ali, vamos dizer, alguns são 7 da manhã, outros são 8, mas vamos falar 8. 8 até umas 10, 9 da noite. Depois disso, a pessoa não tende a ver muitos stories. Claro que tem muitas exceções por aí, não vou generalizar, mas a média geral. Tanto que lá na barrinha dos stories, dos insights do Instagram, você consegue ver que o maior pico é de 12 horas, 15 horas, 18 horas, 21 horas no máximo. Depois cai, vai caindo. Porque as pessoas vão Uhum, dormir, é claro. verdade. E aí, você precisa tornar essa estratégia mais fluida para você, mais natural, e colocar isso como um hábito. É claro que você de primeiro não vai ficar sempre postando de 3 em 3 horas, até porque você não vai conseguir. Eu mesmo falho muitas vezes, assim como vocês, eu erro muitas vezes, inclusive nos 2 últimos dias eu não postei nada, porque justamente É o estava que num você processo de faz. lançamento. E aí quando acontece isso, que eu odeio que acontece, eu tento ao máximo que não aconteça, mas quando acontece, eu simplesmente volto, explico a situação pra galera e continuo minha postagem da mesma forma. Eu ia falar isso, né? Quando erra, você faz um stories falando. Faz uma história explicando o que aconteceu, o motivo que você sumiu. E aí, os próprios grandes fazem isso. Já vi várias vezes o Pedro Sobral falando, gente, não apareci. Ah, não quis, não tava afim. Até porque ele pode, né? Autoridade. Mas enfim, Mas isso mostra que é uma pessoa normal, como qualquer outro. exatamente. Ela tem uma rotina que nem sempre ela vai estar ali mostrando. Acontecem problemas na vida dela. E às vezes ela erra. Acontece. Ué. E aí, assim, o interessante é que você. Interessante e muito importante é que você saiba reconhecer que foi um vacilo, que você tenta não cometer isso mais. É claro que é impossível de não cometer, mas enfim.
E você não leve isso pro pessoal, não fique triste, não se abale, continue fazendo. Apenas continue o que estava fazendo antes. Acabou. É igual quando toma um remédio. Você esquece um dia, você vai parar de tomar? Não. Volta a fazer o horário normal. É o recomendado, pelo menos. A gente viu aquele podcast lá sobre os hábitos, que tinha o Bruno, o Sobral, um monte de gente. Assim. Aí, acho que foi até o Sobral que falou que o que ele mais tentava fazer era não falhar 2 vezes seguidas. Porque quando você falha uma, você ainda se sente meio mal, mas fala, não, na próxima eu vou. Mas se falhar 2 seguidas, aí vira um É, hábito falhar. exatamente. E eu falei 2 vezes seguidas, inclusive. E aí eu tenho que me forçar agora, porque vai ser muito mais natural eu não fazer. Tem que E remodelar. aí, exatamente isso. E aí, voltando. Aí, você postando de 3 em 3 horas, acontece isso, de você sempre tender a ficar, não é certo, mas tender a ficar mais na frente do seu conteúdo. E você que está começando, eu tenho uma grande certeza, assim, não é total, mas grande certeza, de que você não vai conseguir fazer esses 3, porque é difícil. Já testei com vários experts a rotina, principalmente para quem tem que fazer jornada dupla, trabalhar, estudar e fazer esse expert, enfim, não consegue conciliar muito. O que você faz? Vai aos poucos. Vai de 6 em 6. Pelo menos vai ter 3 sequências durante o dia, né? É pelo menos ali, é a tendência. E vai tentando diminuir isso aos pouquinhos. Vai com calma. O importante é não deixar de fazer. Ou, se você está muito corrido, um dia atípico para você, posta uma sequência grande uma vez. Pelo menos postou. Pelo menos faça. É igual um exemplo que a gente tem mesmo do livro. A gente tá lendo o livro, tem que passar um resumo pro outro no WhatsApp, por áudio. E tem vezes que a gente tá detonado de rotina e fala, ó, por mim hoje eu não leria, eu tô lendo pelo hábito, mas assim, eu não vou ler tudo, vou até ler um pedacinho aqui, não vai ser perfeito, mas eu vou fazer. Porque o ato de fazer que é importante. Eu até vi um podcast uma vez sobre academia, você vai estar sempre motivado pra academia? Não, o cara até é bodybuilder, então ele tava falando isso. Eu mesmo não tô motivado, às vezes. Mas eu vou. E é o mais importante é isso. É o dia que você não quer ir e você vai. Esse dia é mais importante pra você do que o dia que você quer ir. Beleza que sua malhação lá, o exercício não vai ser tão eficaz assim. Você vai sentir que não foi tão o pump que você precisa. Mas você fez. Porque quando aparece um desafio na sua vida, que vai te impedir de ir, fala, não, aquele dia tava pior e fui, por que hoje eu não posso ir? É exatamente isso que você tem que usar, essas automotivações, para que você não pare de seguir a frequência. Quando você contraria sua mente, você supera uma barreira, um obstáculo assim, isso é muito gratificante. Várias vezes sim, realmente, por mim não leria. Aí eu pensava que nossa aposta é R$ 50 se não ler, né? Pensava, pô, se passa R$ 50, será que, pô, sei lá, né? Mas aí, sabe, eu pego, começo a ler. Abre o livro, lê ali as 2 primeiras palavras, vai. Aí depois lê mais 2. Aí vai indo, não é difícil. Sabe? Nada da nossa rotina é impossível, que a gente se coloca, né, obviamente, é impossível de fazer. E, obviamente, a gente vai querer não fazer várias coisas várias vezes. Mas, poxa, é aquela coisa da recompensa imediata, né? É uma desgraça isso. Que a gente quer o que traz a recompensa imediata. É, Mas a gente não consegue ter não é palpável a recompensa a longo prazo, né? É difícil de enxergar isso. Muito difícil. E claro. aí, por isso que a gente tem que ter ao máximo essa consciência e mesmo que a gente não esteja a fim de fazer alguma coisa, se forçar a fazer, porque a gente sabe que isso vai trazer algo em algum momento. E assim, a gente vai ver que não é difícil e acho que cada vez fica mais fácil. Hoje, eu não cogito não ler, sabe? Exatamente. Eu Ontem foi um leio, exemplo, né? eu leio chateado, mas eu não cogito não ler. Ontem você mandou um áudio 4 da manhã, mas não É, leu. eu leio. Virou hábito sentar ali e parar, enfim. Exatamente. Mas, ó, você falou das 3 em 3 horas, eu acho que tem várias estratégias e Tem. ferramentas, além das 3 em 3 horas, quantidade, eu não sei como é que é, os horários você falou, acho que inclusive sobre o horário, a pessoa pode até, não poste só o story, né, tem o hábito de conferir as métricas, conferir os resultados, porque eu Isso. acho que isso você vai aprendendo o melhor o horário que a galera mais interage, o horário que a galera mais vê, isso tudo é importante para o próprio negócio. Porque o que eu falei aqui é uma regra geral.
Mas, claro, tem as exceções. Se a sua audiência, sei lá, por algum motivo ela fica acordada mais de madrugada do que de dia, posta stories de madrugada. É um exemplo aqui fora do comum, mas assim, é para vocês entenderem que o que eu falo aqui não é regra. É para vocês se basearem nos insights lá do próprio Instagram. Você clica no botão Insights, total de seguidores, arrasta para baixo, tem lá o gráficozinho, onde mostra esse pico de audiência que tem para você lá. E você vai utilizar isso estrategicamente. O próprio Instagram te dá esses dados. E assim, a quantidade do que postar, posta um conjunto de 3 stories se você tem não tem tanta afinidade assim de postar ainda. Dentro dessas 3 em 3 horas, cada momento de postagem, ou dentro dessas 6 em 6 horas, dentro do horário que você for postar, cada momento de postagem, poste um conjunto de 3 stories só. Vai devagarzinho, vai indo. Até porque tem alguns Instagrams, alguns perfis aí, que até tem um bug que não deixa você completar mais de um stories. Isso é horrível, irritante. Já aconteceu comigo, mas ainda bem que já passou. E porque, eu não sei se você sabe, mas o Stories, ele permite que você poste uma sequência de 4 stories, totalizando 1 minuto, direto. Depois disso ele corta e você tem que fazer mais 1 minuto. E aí, para algumas pessoas, só é possível fazer um story, ou seja, 15 segundos. Então, ela tem que falar mensagem rápida, parar, falar mensagem rápida. Isso acaba sendo um limitador. Fora a desgraça de postar errado, né? Postar Exatamente. Às trocado. vezes ele alterna a postagem, aí sai fora de ordem. Mas assim, a audiência vai entender, não é sua culpa. Você fez. Qualquer coisa, se tá muito limitado para você, faz escrito. Escreve, você que gosta de escrever. O Ícaro de Carvalho, por exemplo. Ele é um exemplo de que a escrita não limita ninguém. Ele posta 99% do conteúdo dele escrito, respondendo caixinha escrita. O engajamento dos stories dele é altíssimo. Altíssimo, altíssimo. É um dos Eu que tem acho. mais engajamento. É outro ponto de entender sua audiência, conhecer, fazer essa Isso. variedade e ver o que funciona. Eu, claro, vou sempre pesar pro lado do vídeo porque eu falo sobre vídeos. Mas assim, é claro que eu também vou diversificar um pouquinho na escrita quando eu tô falando alguma coisa importante, que eu sei que vai dar muito stories e que eu não tenho tempo para aquilo. Eu começo a escrever, paro um pouquinho, vou fazer o que eu tenho que fazer, volto a escrever de novo e vou fazendo. E aliar isso também. Que é muito. Porque às vezes a pessoa tá lá, abre um vídeo e para ela entender o conteúdo do vídeo, ela tem que assistir o vídeo inteiro. Mas porém, quando a pessoa já coloca uma caixinha ali escrita, a pessoa já vê que ó, ele vai falar aqui sobre É, isso. Várias vezes mesmo. Ontem, quando você falou sobre a questão de coçar o nariz no story, eu fui procurar essa parte e assim, eu não precisei ver todos até achar qual era o certo, porque você já falou lá que você estava agoniado. Eu falei, deve ser esse aqui então, e de fato é. Então, esse título exatamente. é muito bom. Você tocou num ponto importante que eu até tinha esquecido de falar. Nos stories é sempre importante que quando você poste alguma coisa em vídeo, você relate aquilo, talvez as mesmas palavras ou mais próximo disso, escrito, por mais que seja em vídeo, porque existem pessoas que não assistem com áudio. E aí, Isso. se tiver nada escrito, ela vai passar. Não pode ligar o áudio. E aí, se tiver escrito, ela fala, então a pessoa falou sobre isso. Ela pode até ficar vendo ali o próprio vídeo sem ouvir. Ou legende, por algum aplicativo, tipo CapCut, que legenda automaticamente. Mas esse é um trabalho a mais. Ou você escreve ali o que você falou, ou pelo menos um resumindo o que você falou. É interessante sempre, todos os stories em vídeo, fazer isso. Se você não se reparar bem, eu sempre tento fazer isso. Claro que não dá em todos. Às vezes eu coloco só uma frase que remeta ao que eu falei. Mas o interessante é que você faça sempre isso. Escreva o que você falou. E não só para quem não pode ligar o áudio. Às vezes, para fazer a pessoa ligar o áudio. Hoje, quantas vezes É, eu tô lá passando, eu verdade. não tava vendo o story de Expert nem nada, alguma coisa, mas caí em um com o áudio desligado, porque eu só tava vendo meme, alguma coisa do tipo. E aí eu vi que era sobre uma coisa interessante, pego e ligo o áudio e fico lá vendo. Nossa, faço Exatamente. demais isso, é a coisa mais normal. E se não tivesse aquela escrita, você somente ia É, passar, só ia porque passar. a preguiça de ligar o áudio não tinha aquela É, motivação. não tinha ali o motivo para eu ligar o áudio. O que iria me fazer ligar o áudio? A cara da pessoa? Não. Exatamente. Você vê como é que a gente, nas redes sociais, a gente é um exemplo disso, né? Como que a gente tende a não fazer umas coisas simples. Ligar um áudio, é apertar um botão. Tipo, se inscrever no evento. É clicar e digitar seu e-mail. Mas as coisas são muito difíceis. A audiência quer sempre o mais palpável ali pra ela, mais mastigadinho. Então Além você da, tem que sempre fazer isso. eu acho que além do ser humano ser uma pessoa assim,
É, O ambiente do Instagram, ele reforça isso muito mais. A gente não tá ali pra demais. dificuldade, a gente tá ali pra ficar de boa. Exatamente. Um exemplo disso, fora daqui dos stories rapidão, só citando, é quando você coloca o Linktree na sua bio. Linktree é onde você pode armazenar vários links, YouTube, Telegram, se inscreva num evento, vai no meu site e tal, onde você clica e aparece todas essas opções. O que a gente está falando aqui? Sobre a audiência criar algo fácil. Uma ordem só ali para ela. Não é ordem de impor, mas a ordem do que ela tem que fazer. E aí, se ela clica no Linktree e observa aquele monte de link, ela vai ficar, meu Deus, o que eu faço? Por mais que ela entrou para alguma coisa, quando ela vê aquele monte de link, ela vai falar, é mais fácil eu sair. Ela vai sempre pro mais fácil. Evita, na hora que você for fazer alguma coisa, qualquer coisa, stories, vídeo, o que for, evita fazer que ela escolha o mais fácil. Ou torne o mais fácil para ela realizar a sua escolha que você quer que ela faça. Isso é muito verdade, né? Nossa, direto eu caio em algum site que parece ser muito complicado e às vezes eu queria muito fazer, sabe? Aí eu falo, caralho, que rolê, velho. Caramba. Aí, eventualmente, de repente, eu posso até voltar e enfrentar aquela dificuldade, mas quando tem essa barreira da dificuldade, eu falo, nossa senhora, é complicado. Exatamente. Mas, o Diogo, vamos. Então, assim, falamos bastante coisa, falamos que a pessoa não precisa ter vergonha, que não precisa ter essa questão da rotina chata, que é uma questão de enxergar coisas que podem virar conteúdo, mas sobre o engajamento. Fechando isso para gerar engajamento. Como eu faço meus stories engajar minha audiência? Bom, aplicando, claro que aplicando tudo que a gente ensinou até agora, você vai tender a ter mais engajamento. A técnica que a gente passou aqui para vocês. E aliando isso a 3 palavrinhas que são poderosíssimas, que é a consistência, a variedade e a humanização, vou explicar cada uma delas. Aliando esse conteúdo que a gente passou com essas 3 palavras, você vai conseguir aumentar seu engajamento nos stories. Porém, a primeira palavra já vai ser um limitador para você. Estou sendo sincero aqui. Antes da primeira palavra. Caralho, gatinho da curiosidade aqui. A gente A vai falar só no final. Tá igual o Luciano Huck. Vou mostrar como ficou a casa daqui a pouco, mas só... Enfim. Antes da primeira palavra, da gente entrar nessa questão, só é interessante falar. O Stories, ele exige do expert um tipo de linguagem específico. O expert às vezes está ali e fala para sua audiência de uma forma... Às vezes a audiência é formal, no Stories tem que ser formal também, tem que seguir o estilo que ele fala sempre. O Stories é algo mais pessoal, mais descontraído. Como é que usa o Stories? Como falar no Stories? Eu até Para adiciono conseguir isso. as 3 palavrinhas. Exatamente. Eu Isso é até adiciono fundamental. isso à vestimenta também. Tá? Inclusive a linguagem, né? A sua comunicação total, corporal e fala. Muita gente acha, no início, de que precisa estar vestido, vamos dizer assim, um nutricionista ou médico tem que estar vestido de jaleco, tem que estar no escritório formal, tem que falar bonitinho nos stories, todo culto, dependendo, claro, do seu nicho. Mas não, você precisa ser o mais humano e mais próximo da sua audiência possível. Se você é normal assim em casa, sei lá, sem camisa, você que faz ou camiseta, ou sei lá, ou até fala gírias, ou até fala uma linguagem um pouco mais informal, faça isso nos stories. Sem camisa? Sem camisa. Inclusive sem camisa. Muita gente até... Porque, tipo assim, você tem que mostrar a realidade. Por exemplo, um exemplo é o Pedro Sobral. Ele, todo dia, ele acorda, faz a rotina dele de alongamento, depois faz essa rotina dele de exercício em casa. E ele posta lá, gente, acabei de fazer exercício, ou até posta um exercício fazendo, e tá lá na normalidade. Ele não vai ficar de camisa só pra aparecer nos stories. Não. Ele tá lá e fica, e normal. A pessoa que tá de pijama, nossa, já vi stories também que a pessoa tá na cama. Não só stories, live, a pessoa na cama fazia, acordando assim, todo aquele estado, né, que a pessoa, muitos consideram deplorável ali, que nunca mostraria para ninguém nos stories, mas que tá ali mostrando, é a realidade. Os stories você precisa mostrar como você realmente é. A vida como ela é. E ponto. Eu acho que à medida que você vai ganhando audiência, você vai tendo mais confiança de fazer isso. Vai fazendo mais Claro. sentido. Mas eu até pensei aqui que se a gente fosse um podcast aí, clickbait, ia ser um título incrível agora, né? Diogo manda expert tirarem a camisa.
Exatamente. Isso pode ser um corte, um corte. É, um corte aí, Tire ó. sua camisa pra gravar as stories. Mas vai, 3 palavrinhas. Qual é a primeira? Exatamente. E aí, vamos nessas 3 palavrinhas, depois dos comerciais. E aí, ó, brincadeira, vamos lá. O que que Ela vai sair do acontece? vídeo. A primeira palavra, ela vai te limitar, de fato. Pode não te limitar agora. Pode não te limitar daqui a pouco. Mas vai É te ela? É limitar. aquela? É aquela. É aquela palavra. Aqui vai te limitar quando você estiver aplicando ela. Simplesmente. É o segredo dos grandes experts. Sim, vou passar aqui o segredo pra você ter muito dinheiro. Ah, consistência. Ponto. É isso. Consistência. O que é consistência? É você fazer a sua frequência determinada que eu expliquei antes, na mesma quantidade de vezes, na mesma regularidade, todo santo dia, não importa o que aconteça. E é aí que as pessoas erram. Inclusive, eu errei há 2 dias atrás a consistência. Mas o importante é que se você falhar na consistência, você volte, continue essa consistência. Não deixe ela ir embora. Se ela for embora, você vai estar lançando, largando a mão de conseguir algo que você realmente queria lá na frente. E é justamente o que você falou. É saber e botar para o seu cérebro a importância de chegar a longo prazo. Porque não é utilizando tudo que a gente falou aqui, utilizando todas as ferramentas do Instagram, gravando sem camisa, falando uma linguagem informal, conectando com a audiência, conversando com elas, que você vai aumentar seu engajamento de hoje para amanhã. Engajamento não é assim. Engajamento é um processo. Você precisa gostar do processo e não querer sempre focar lá no resultado final. Senão não tem graça. Inclusive, tem até uma história agora, o gatilho mental da história. Fora as que eu já contei nesse podcast. Inclusive é do mesmo filme do Sócrates. Assista esse filme, meu Deus, muito bom. Que é o seguinte, o Sócrates, ele chama o menino pra... que vai ter uma viagem muito louca, muito animada, muito aventureira no outro dia. Ele fala, esteja aqui amanhã, 7 da manhã, que a gente vai fazer, eu vou te mostrar uma coisa super interessante, você vai adorar. Aí ele foi animado, pô, eu quero aprender, vambora, trouxe a mochila, e aí foram. Começaram a caminhada, começaram a subir um monte, e era um monte muito alto. Íngreme pra caramba, e tava cansado, e era atleta e tava cansado. Aí ele, já chegamos, Sócrates? Não aguento mais. Aí ele, calma, já estamos quase lá. Aí subia, subia, calma, já estamos quase lá. Foi Toda igual hora o que burrinho de perguntava. Shrek. Exatamente. Aí chegou assim, uma vista bonita, pra caramba, assim, você conseguia ver a cidade, conseguia ver até... Era uma cidade que não era muito desenvolvida, então dava pra ver muita floresta, uma paisagem bonita. E ele chegava, tá, cadê? Aí ele, e aí, gostou? Ele, do quê? Tá aí. Ele aonde? Tá no seu pé. Aí olhou assim, tem nada aqui. Aí o Sócrates pegou, entregou a pedra pra ele. Você me fez subir isso tudo, acordar cedo, ficar animado pra uma pedra. Aí ele, até o Sócrates fala, nossa, mas você tava tão animado, você falava, nossa, vamos lá, você tocou tão cedo. Ele, mas é uma pedra. Aí ele até reforça depois, a felicidade não está no destino final, está na sua jornada. Então assim, ele aproveitou, ele passou muito ensinamento, o Sócrates foi passando durante a jornada muito ensinamento para ele não absorveu, ele não aproveitou a paisagem. Fora que quando ele chegou no monte, ele não aproveitou a vista, que é uma coisa assim maravilhosa. E aí ele percebeu que e trouxe aquilo aplicou na rotina dele, né, que ele era um atleta, e aplicou que não importa o troféu, importa o desenvolvimento dele no exercício. Importa se ele melhorou no que ele não conseguia fazer. E é exatamente isso aqui. Não importa o número. Ah, eu quero chegar a 100 mil visualizações. Não importa. Se você transforma 100 vidas, se 100 pessoas conversam com você, se uma pessoa conversa com você, é a jornada. Apaixone-se por ela. É por ela que você tem que ficar viciado. Nossa, hoje eu preciso postar porque eu gosto dessa jornada. Eu quero que uma pessoa me veja hoje. Uma. Ponto. Isso aí tá escrito aí do seu lado, né? Tá escrito aqui, ó. E aí... Calma aí. Sobre a consistência, você vai terminar a história? Não, já ensinei. Assim, a consistência ela tá presente em todas as plataformas, né? Inclusive no YouTube Isso. tem uma questão de consistência, inclusive do horário, né? Se você tá habituado a postar igual a gente, segunda 7h15, segunda 7h15, se você não postar, não é legal.
o Story ele tem alguma questão com o horário também? Com horário, não. Você pode postar a qualquer horário, mas o que importa mais é que você poste e o que importa mais é que você faça a audiência reagir. Se você fazer a audiência reagir com 3 stories, ou manda direct pra caramba com você em 3 stories, tudo bem. Geralmente não se consegue, mas se você conseguir, parabéns. Porque assim, é importante que você mantenha essa frequência de postagem, ou seja, a dosagem que você determinou para você, e mantenha essa consistência repetindo essa dosagem todos os dias. O horário, desde que esteja daquele dentro do horário do que a sua audiência está ali, tá tudo certo. Eu Exatamente acho que isso. assim, sobre a consistência, vou contar minha experiência para É colocar verdade. colocar um ponto importante aqui. Porque assim, minha experiência não é espero que não seja um exemplo para quem que esteja ouvindo agora. Porque quando você é um expert, quando você se propõe a ser um expert, tem isso assim, quero ser, vou ser, é uma coisa que você tem que aprender, é aceitar e fazer. No meu caso, eu queria quase como uma experiência pessoal, de evolução, de não sei o que, de talvez eu lembro que na época eu tinha muito essa coisa do hábito, de mudar minha vida através do bom hábito, e eu queria compartilhar isso e ouvir de outras pessoas que estivessem ali assistindo, amigos meus, que compartilhassem também o que eles fazem, né, para aprender também e conseguir aplicar novas coisas para mim. E eu, inclusive, recebi mensagem de gente falando que ia tentar fazer isso também, que achou muito legal o que estava fazendo, e isso foi, pô, muito gratificante. Isso realmente é uma experiência muito legal você Motivar outras influenciar, pessoas, né? sabe, mesmo que em algo que parece pequeno, assim. O que que aconteceu? Eu fiquei umas 2 semanas, talvez, Foi. postando, e aí eu tive que fazer uma escolha, que era, ó minha desculpa. Isso é uma desculpa, a grande verdade. É. É que tudo se resumia em eu não conseguir dar conta da consistência. Eu não conseguia postar vários stories por dia, todos os dias. E aí eu tive que fazer uma escolha. Que talvez não era o momento de fazer isso. Por não conseguir dar conta. E tendo a consciência de que, assim, se eu não vou dar conta da consistência e da frequência, não adianta eu fazer. Porque isso aqui, eu vou ficar falando para só meus amigos. E qual é o meu objetivo? Eu quero conversar com meus amigos? Pô, manda uma mensagem para meus amigos. Agora eu quero atingir pessoas, outras pessoas. Então, cara, eu tenho que passar por esse processo. E como eu percebi que talvez eu não estivesse pronto para passar por esse processo, eu parei. Mas você é expert. Quer parar ou você quer enfrentar o processo? Porque é isso que você precisa fazer e não tem outra forma. Então é questão de ter essa consciência. E eu tenho plena consciência também que isso é um pouco de corpo mole, que dava para fazer, se de repente, sabe? Mas eu não vou ser expert no momento, eu não tenho esse plano. Meu objetivo não é ser expert. Se fosse, aí eu ia ter que arrumar um jeito, por mais difícil Exatamente. que fosse. E o massa é que você falou aí de, vou atingir meus amigos. Mas é justamente os amigos que você vai começar. As suas lives só Sim, vai ter seus amigos, sua família, seus vídeos, basicamente é isso. E olha lá. Então, assim, é importante que você entender que a única forma de você conseguir atingir as pessoas que você quer atingir é continuando o processo. isso, é porque Parar, assim, eu digo a longo prazo, sabe? Não de exatamente. imediato. É continuando, porque se você parar, você vai ter o resultado que você já tem. Isso é óbvio, mas precisa ser dito. Se você parar, as pessoas que param, elas vão aceitar o que ela já tem. Se você continua, ela está buscando algo diferente. Por mais que ela ainda não alcançou, uma hora ela vai alcançar. Se ela parar, continua com o resultado que ela tem. Não importa se ela avançou tanto. É igual a famosa frase, nadou e morreu na praia. É você postar stories, fazer uma frequência absurda, consistência absurda, e parar porque depois de um ano você não conseguiu. Porra, tem pessoas que têm 8 anos fazendo isso. 8 anos. Você acha que um ano é alguma coisa? Você acha que um mês, você que começou há 2, 3 meses é alguma coisa? Continua fazendo. Vai E ser recompensado. que diabo de trabalho é esse que é fácil assim, gente? É, Né? É mole? É um mês eu vou ficar rico? Pô, que vai coisa é ficar na essa? praia ali. Não é possível, pô. Porque se for, pô, você tá fazendo algo errado aí, porque já era pra ter ficado rico.
E outra, e outra, Mas, e a segunda palavra é a questão da variedade. É você saber variar isso, essa dosagem. No caso, por exemplo, eu ensino sempre sobre vídeo. Até eu que falo sobre vídeo, eu doso entre escrita e vídeo, escrita e vídeo. É importante fazer esse, não ficar sempre no mesmo. Eu só persisto num vídeo quando o assunto realmente é importante e que eu preciso passar aquela mensagem. Senão, eu dou uma quebra de texto, dou uma quebra de enquete, eu utilizo as ferramentas que estão a meu dispor. E ali eu consigo fazer essa variedade. E aplico essa variedade também no 2P mais 2T. Que você está aqui até agora não entendeu o que é essa 2P mais 2T. É simplesmente você dividir os seus stories, em média 50%, em assunto pessoal do seu dia a dia e assunto técnico, que é do seu nicho que você ensina. E aí é importante você fazer esse complô, esse mix, pegar essa salada, jogar tudo e misturar e dosar aleatoriamente sem nenhuma ordem nem para você. Você acha que eu acordo já planejado que eu vou fazer meus stories? Não. Eu realmente penso aqui, o que eu vou fazer hoje? Inclusive, eu fiz um stories fazendo isso. Eu tava aqui sem assunto nenhum. Botei o meu tripé aqui e falei, o que eu vou fazer hoje? É isso, vou mostrar aqui que eu não sei fazer. Aí eu gravei eu pensando o que eu ia fazer hoje. E eu gravando, eu reparei, nossa, eu mexi meus olhos para tal lado. Caraca, eu já fiz um curso sobre isso, vou falar sobre isso. Rendeu stories. E eu vou te falar de render de direct, falando que muita gente não sabia daquilo. E eu sem saber o que postar. Tava aqui o tempo todo, eu só precisava instalo. Então, assim, mude de ambiente. É receitado isso também, Olha, eu médico agora. É indicado isso, até ali no livro dos hábitos atômicos, que quando você está num bloqueio criativo, que você precisa criar alguma coisa, você precisa mudar o seu ambiente, para que a sua mente tenha algo novo para ela, e ela se estimule a criar algo novo também. E além disso, é claro, faz exercícios de criatividade, que eu posso até passar em algum momento futuro aí para vocês. cara, isso é muito claro porque assim, a nossa mente ela tende a buscar o conforto. É, Em qualquer coisa que a gente vai fazer. Então, se a gente está trabalhando numa mesa todos os dias, em algum momento aquele ambiente vai se tornar tão confortável, mas um confortável quase negativo, de que a gente já vai assim com a mente relaxada, no momento que a mente tinha que estar energizada. E aí mudar de ambiente faz dar essa reoxigenação ali na nossa mente. E pro story também, quando a gente está vendo vários stories e ali é uma sequência de 15 vídeos, nossa mente vai de novo tentar buscar o conforto. Então a gente já vai começar a cair aqui, botar apoiar a cabeça na nossa mão e tal, já vai começar a ficar relaxado, baixar um pouco os ombros, baixar um pouco a atenção, buscando conforto. Quando vem uma variedade assim, às vezes algo que você precisa ler, você tem que parar, prestar atenção, tendo essa dinâmica, isso impede a pessoa de ficar confortável. é. Nesse sentido, do conforto sim, Conforto ruim. mental, o conforto ruim. Então, essa variedade é essencial mesmo. E a terceira palavra, que é o que a gente já falou várias vezes aqui nesse podcast, que é a humanização. Você trazer essa naturalidade para os seus stories, você tende a engajar mais, você tende a conectar mais, porque você vai trazer essa sensação de que você é assim como aquela pessoa que está te assistindo. O quanto de expert que eu assisto que mostra o dia a dia deles, fala, nossa, eu faço isso também. Pô, cozinhar, quem não cozinha? Você que aí gosta de cozinhar e que, mesmo que seu vídeo não seja sobre isso, faça alguma coisa cozinhando. Você que aí, sei lá, eu posto stories lavando roupa num tanque ferrado e feio pra caramba, mas eu posto. Então, assim, é rotina. Todo mundo lava uma roupa. Todo mundo E limpa se uma eu coço o casa. nariz, não é que eu tô. Porque, tipo assim, inclusive aquilo foi uma quebra de padrão, que não foi Sim. premeditada, mas foi, assim, pensei na hora e, pô, eu fiquei agoniado com aquilo. Então, assim, Mas que veio de um estudo que você É, tá fazendo, veio de agregando a livros. você mesmo, podendo ter mais conteúdos para falar, É para todo um espalhar. processo. Tá vendo como um conteúdo que a gente aprendeu lendo, sei lá, pode influenciar até mesmo um simples story de lavando uma roupa. Então, assim, por que que você ainda não começou a buscar a se desenvolver? Por quê? Ainda não. E essas três palavras, né? A consistência, que é o que é mais difícil, a variedade, que é o que você simplesmente precisa pensar estrategicamente, e a humanização, que é ser você. Simplesmente seja você. E se você ainda tem dificuldade em frente às câmeras, que igual a gente falou no último podcast, dê nome à sua câmera.
chame ela pra imagine que é um amigo seu e conte a história ali. O legal dos stories é que você se vê, né? Isso aí, pelo menos isso eu acho legal. Eu gosto de me ver. Inclusive eu É, tenho tanta dificuldade nisso porque o meu celular grava com a câmera traseira e não consigo virar e me ver, e meio agoniante. Mas assim, o Stories tem essa vantagem de você se ver. Por mais que pra algumas pessoas isso seja um tormento. Ela odeia assim, nossa, tô horrível. Aí cancela o Stories. Nossa, às vezes cancela o Stories. Aí às vezes não é tão legal. Mas é o que você precisa mostrar, é ser você. Você não precisa ser a melhor pessoa, não precisa ser a pessoa mais linda do mundo, não precisa ser a pessoa mais perfeita, você erra. Se você gaguejar no Stories, posta gaguejado. Começa a treinar isso, postar o erro. Pro erro ser comum pro seu cérebro. é. Porque você é um ser humano, né? Eu acho que essa questão, eu acho que é interessante a gente falar também daquela questão do feedback, porque a pessoa, ela busca um feedback, né? E em vídeo, em gravação é muito difícil. E quem gosta, talvez, de se ver, isso talvez esteja um pouco associado a gente ter esse próprio feedback. Mas para quem não gosta de se ver, isso é muito perigoso, né? Porque vai ter só o feedback dele mesmo, que pode ser muito injusto, né? Que às vezes você tá com essa expectativa É, tão em cima que você é completamente injusto com você mesmo. Pô, você mandou ontem, né, uma reflexão sobre isso. Que a gente tem que tentar ser melhor que ontem. E a gente não tem exatamente. que mirar a pessoa que já tá pronta. Porque a pessoa já percorreu o caminho inteiro. Então você tentar se comparar hoje com a pessoa que já percorreu tudo é muito injusto com você. E tem essa questão também do feedback, que é isso, cara. Às vezes você se sente desconfortável na câmera ali e tal, por não conseguir aquele feedback imediato. Então fique tranquilo, não se julgue, porque esse feedback uma hora vai vir e pode ser muito melhor do que você espera. É, E aí, pô, no caso do Story, usa as ferramentas, usa a caixinha de perguntas, essas coisas que dão um certo feedback ali mais imediato, que vai ajudar bastante, com certeza. e um exemplo disso foi que eu fiz justamente pra mim, pra eu mesmo, foi a carta pro vídeo 50. Foi pra quando eu fizer o meu vídeo 50, eu vou até fazer um especial aqui, eu vou mostrar Ah, no vídeo como foi meu vídeo 001 e como foi meu vídeo 50, pra servir de motivação pra vocês e pra mim, pra ver o quanto eu melhorei. Porque eu já tô no vídeo 006 e eu já melhorei pro primeiro vídeo. Então, assim, imagina o 50. Eu tô ansioso pra chegar no 50, tem de muito, tem verdade. 44 ainda. Relaxa, rapidinho vai. Não, vai chegar mesmo. Bom, Diogo, tem mais algo a falar aí, cara? Um resumo aí de Cara, tudo. só resumindo tudo. Seja você mesmo, para os stories, né? Que a gente tá falando de stories, seja você mesmo. Não desista, porque pode parecer um papo de coach, mas a consistência ela é fundamental, juntamente com a sua frequência que você dosou. Observe essa audiência, veja o que ela mais gosta e utilize todas as ferramentas que você puder utilizar nos seus stories, porque elas estão ali para serem utilizadas. Seja criativo. Eu acho que assim, só para fechar, vamos colocar que a pessoa tem que ter cuidado com uma mente. A mente nem sempre está a nosso favor. Na verdade, eu acho que a maioria É, das vezes não está. é, E o fracasso, ele é acolhedor. Mas a gente não quer ser acolhido por ele. Então, sejamos fortes. fechou com aquele motivacional ali. Não, sabe como Você- eu acho que podia fechar? Eu acho que você podia. Ah, não vai dar. O quê? Eu ia falar pra você pegar o celular e gravar stories, mas o celular tá gravando. Eu vou fazer isso após fazer isso. Eu vou falar. Não, não pode. Não pode falar do podcast ainda. É porque você que tá me assistindo agora, a gente tá gravando esse podcast antes de postar nenhum podcast ainda, entendeu? A gente Cara. fez essa gordurinha. Não, mas agora a gordurinha fechou, ele vai começar a ser postado semana que vem. A gente podia fechar e encerrar o podcast e gravar um vídeo instantaneamente, Vixe. gravar um stories falando Já lançar a brava? o que será. Não, não, lançar o que Entendi, ainda não. entendi. Lançar o que ainda não. Só fazer um mistério. Vamos dar tchau pro pessoal, então. Então é isso, galera. Até a próxima edição desse Recast. Aprendi a falar. Recast ele aprendeu mesmo, olha só. Aprendi, Eu aprendi. duvidei. Aí também no quarto. É que tá se preparando pra surpresa que vai vir, que não dá pra ter É... essa surpresa sem falar direito. Inclusive, você quer falar sobre o próximo Recast? Não, Não quer falar? Não quer quero dar não. aquele. Não, assim, eu quero fazer ele logo. Então, para você que está assistindo, o próximo Recast esteja aqui. Esteja aqui. Vai ter uma coisa que não aconteceu ainda para vocês. É assim, a verdade é que o próximo
E os próximos em diante são especiais. Daqui pra frente, o Recast vai ser diferente. Se preparem, E se, aguardem. pra quem tá gostando, tá curtindo esse formato aí, se prepara mesmo. Porque Aguardem. E até a próxima edição do nosso Recast. E é isso. comenta aí também, deixa os insights. Valeu, galera. Exatamente. Valeu.